Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um Gotas Fraternas. Meu nome é Marcos Feijó, faço parte da Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo. E hoje vamos falar sobre o capítulo 17, Intercessão, da série do livro Pai Nosso, de psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Aproveitando aí a primavera, essa intercessão maravilhosa aí que Deus nos dá de flores e beleza das cores, né? Resolvi filmar aqui na varanda, aproveitando esse belo dia de hoje. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 17, né, que eu já falei, chama Intercessão, ele começa com uma citação de Paulo aos Tessalonicenses: Irmãos, orai por nós. Paulo. É 1 Tessalonicenses 5:25. É muito interessante essa lição, ela é bem óbvia, né? Que ela nos mostra o poder da intercessão, da oração em nossas vidas, né? E ele começa informando, o Emmanuel começa nos falando que a maioria das criaturas, né, sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. Mas nós, de maneira até atávica, né, vamos falar assim, a gente sabe que desde que os primeiros habitantes aqui da Terra, né, chegaram, já se tem essa semente dentro de nós, pedindo ajuda a Deus e intercedendo por outras pessoas, né? Inicialmente eram nas forças da natureza, o Deus do trovão pedia ajuda, e se a gente for lembrar até nessa nossa existência, né? Quando a gente pedia, né? Tinha aquela mania de pede para sua mãe rezar por mim, pede para sua avó rezar por mim, porque elas eram criaturas muito bondosas e o pessoal falava que a oração delas chegava mais rápido, né, a Deus. E então a gente vê a importância das intercessões, e hoje são feitas várias pesquisas. Eu estava dando uma olhada antes, na Universidade de Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, tem um médico, um cientista que pesquisou com 40 mil pessoas, né, entre pacientes e com problemas mentais ou outros tipos de problema, o poder da oração, né, e também da meditação que ele fala, né? Também se fala lá em Harvard das pesquisas que foram feitas, das orações intercessórias, na Universidade de Duke, também na Carolina do Norte. Aqui no Brasil também tem pesquisas realizadas pela USP, né, do poder das intercessões nas orações, né? Tem um caso muito interessante da Universidade de Duke, essa da Carolina do Norte, que o médico e a enfermeira, que sempre operam juntos na área cardíaca, na área cardiológica, de cirurgia cardiológica, eles têm o hábito de rezar sempre antes de começar a cirurgia. E tem um episódio muito interessante, se vocês pesquisarem, vocês vão ver na internet. Normalmente eles, antes de entrarem na sala de cirurgia, eles se reúnem e fazem uma oração de intercessão pelo paciente que está lá na situação grave de infarto, né? E aí ele narra um caso que eles não tiveram tempo de rezar antes de entrar na sala, e eles fizeram a oração na hora já, quando eles entraram correndo na sala, abrindo lá o peito ainda do paciente, colocando os catetas, aquela coisa toda. E o pessoal respeita muito, né? E eles falam do efeito dessas orações. Bom, nós já sabemos, né, a maioria das casas espíritas, dos grupos, não só a casa espírita, tem os grupos de orações das igrejas evangélicas, da igreja católica, de todas as religiões, de uma maneira geral. Existem essas solicitações, né, de intercessão pelos doentes. Na nossa casa, a gente já conseguiu assim presenciar lá no nosso grupo que faz as vibrações na terça-feira, resultados muito interessantes, né?
Me lembro de um caso de uma senhora que não frequentava a fraternidade, mas chegou lá com uma situação numa segunda-feira à noite. Normalmente segunda-feira a gente fazia presencial antes da pandemia as preleções, né? E as vibrações de saúde são feitas na terça-feira de manhã. Eu me recordo desse caso, de uma senhora que chegou com uma dificuldade muito grande de câncer, né? Era um câncer bem agressivo, aparelho digestivo, e foi feita a vibração por 2, 3 semanas e logo em seguida ela fez a cirurgia e depois de 3 semanas de vibrações, que era o prazo lá que ela ia efetivamente fazer mesmo a cirurgia, e depois nós tivemos notícia que realmente foi uma surpresa, que ela não foi constatado aquilo que os exames mostravam, né? Quando fizeram lá a cirurgia, realmente o quadro era bem benéfico para ela, então foi uma ajuda muito grande, né? E assim nós vemos vários casos. É algo que a gente não pode desacreditar, né? Eu, pelo menos, eu me lembro muito da minha avó, né? Minha avó era uma pessoa muito querida, como acho que a maioria das nossas avós, né? E a minha avó tinha uma capacidade muito grande, né? Ela sempre falava, vamos rezar para fulano, vamos rezar para o seu tio que está passando dificuldade. E a gente via depois as situações serem resolvidas. Em nossas vidas, nós temos inúmeros exemplos, né, de dificuldades muito grandes que nós enfrentamos e pedimos, né, e oramos e pedimos para outras pessoas rezarem por nós, orarem por nós, e a gente vê que o resultado é muito positivo, né? E ele fala aqui que a súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. E ele fala que isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Então nós sabemos que está na lei, né, de Deus, se a pessoa ela realmente recebe uma intercessão, né, de uma oração, né, e em muitos casos o resultado é positivo. Quando eventualmente não acontece, existe duas possibilidades, né? Muita gente fala, porque não mereceu ou porque mereceu, né, aquela situação. Obviamente que em alguns determinados casos pode ser que a pessoa precise passar por essa prova quando não recebe o alívio, né? Mas a maioria dos casos a gente sabe que recebe. E a maior prova disso é o que Jesus deixou para nós, quando ele fala do pedir obtereis, né? Batei e a porta vai se abrir, né? Então, eu vi um vídeo do Divaldo, por coincidência foi anteontem, ele falando da nossa necessidade, né, da oração, né, tanto por nós quanto para os nossos entes queridos ou aqueles aos quais nos são solicitados fazermos as intercessões, né, pedimos a Deus por eles, né? E então ele começa com essa passagem do Evangelho em que Jesus nos fala lá do pedir obtereis, né? Então, se a gente pedir sinceramente, e qualquer um de nós pode fazer isso, essa é a grande vantagem, né? Eu particularmente tenho sido atendido em algumas solicitações, né? E inclusive o Divaldo fala, e eu também concordo plenamente, que muitas das vezes não vem do jeito que a gente quer, mas ela chega de alguma forma, né? Às vezes até do jeito que a gente quer não vai ser o melhor, né? Mas depois a gente chega a essa conclusão. Mas somente nesses casos que a gente vê aí as vibrações de saúde física e saúde mental, hoje o problema da saúde mental é muito complexo, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas sendo abaladas aí por síndromes de pânico, por depressão, e a gente sabe que alivia bastante. A gente precisa ter essa certeza. E se nós pegarmos no Evangelho, lá no final, nos últimos capítulos, que fala das orações intercessórias,
no próprio livro Céu e Inferno tem uma parte lá que também aborda bastante, né? Eu creio que a gente precisa fortalecer essa nossa necessidade. O nosso grupo da fraternidade tem feito isso muito bem através dos cursos, aí quando se tem na quinta-feira tem as vibrações, nós temos também na sexta-feira no Evangelho, né? E depois do Evangelho a gente tem uma sessão que é das vibrações pedindo intercessão pelas pessoas com dificuldade de saúde, e nós temos que contribuir bastante, porque nós somos ajudados o tempo todo. Nós não teríamos condição de chegar onde chegamos se não tivéssemos tido as intercessões que recebemos, né, de todos os tipos, né, dos pedidos que foram feitos, principalmente de nossos familiares, de nossos amigos. E na vida religiosa, né, quando a gente adere a uma religião, a coisa realmente é muito mais interessante, porque a gente já começa a pensar na coletividade. Então, quando nós fazemos a oração intercessória por alguém, né, eu sempre já contei esse caso, eu gosto de contar de um amigo, engenheiro aqui de Vinhedo, que ele é de uma igreja evangélica muito bacana, tem um trabalho muito bonito aqui em Vinhedo, e ele passou por uma dificuldade muito grande numa obra grande do metrô em São Paulo, e ele disse que chegou no domingo, lá no culto dele, depois do culto, né, o pastor sempre conversava lá com eles, ele pediu para que o pastor pedisse lá no grupo de oração, que eles tinham um dia da semana que se reúnem para fazer as orações intercessórias, né? Pediu para que o pastor solicitasse que eles orassem para que ele pudesse ter mais paciência, que estava muito difícil lidar com os empregados, tinha tido casos de roubo de máquina, umas coisas meio complexas. Então, ele disse que na semana seguinte, ele chegou lá ele tinha pedido para o pessoal orar para ele por paciência. Na semana seguinte, ele chegou e falou: pô, pastor, acho que o senhor não pediu a oração, porque piorou. Essa semana foi pior do que as outras, né? Tive muita dificuldade, tive que assim, ter muita calma para não estourar, para não explodir. Aí disse que o pastor virou: mas você não pediu para orar para você ter paciência? Então Deus te encaminhou as possibilidades de você desenvolver a paciência, né? Então esses problemas, eles realmente surgiram para que você pudesse fazer esse trabalho de desenvolvimento da paciência. Até nisso a gente tem que ter, assim, fazer a reflexão, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que não está sendo atendido e está vindo de uma forma que está nos ajudando realmente a desenvolver aquelas qualidades que nós ainda estamos, vamos dizer assim, mancos, né? Onde a gente ainda tropeça muitas das vezes. Então, só para finalizar, ele fala aqui para que a gente não esqueça os bens da intercessão, lembrando que Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então, a gente lembra disso lá nas passagens, né? Jesus lá na hora da crucificação ainda orou por todos, né? E provavelmente, com certeza, né? Não provavelmente, com certeza, isso reforçou muito, né? A todos os discípulos. E é o que nós vemos aí, né, no dia a dia, só relembrando as nossas mães, quando a gente, os pais, né, nós ainda, quando pedimos pelos nossos filhos, quando saem, para que cheguem bem, para que façam suas obrigações bem feitas, para que Deus os ilumine, né? Então eu creio que cada vez mais nós temos que ir dilatando essa possibilidade, que isso é uma benção que nós temos, é uma ferramenta que a gente pode falar assim, abençoada, né? Regida pelas leis da natureza, regida pelas leis de Deus, né? Onde nós sabemos que se nos ligarmos nas faixas do bem, essa intercessão vai chegar fatalmente na pessoa a ser beneficiada de todos os matizes, mesmo que ela ache que não esteja sendo, porque de repente o benefício, mesmo não sendo da maneira como a gente acha que deveria ser, ele está recebendo um benefício de alívio e de intercessão, né? Ele ainda fala de um exemplo aqui que a gente normalmente só consegue entender aquilo que a gente vê, mas ele fala que existem muitos sons
a nossa volta no universo, que a nossa capacidade auditiva e a nossa percepção ainda não consegue aqui no mundo material, né? Aí ele dá um exemplo muito bonito da árvore frondosa, que alimenta muitas ervas e muitas outras espécies, né? Sem essas espécies que estão hospedadas nela, sequer tocarem na raiz dessa árvore. Então é exatamente um exemplo muito interessante para a gente ver que a gente não